dia na eternidade Deus nos escolheu. Um dia da eternidade Ele vivia aqui. Num certo momento da eternidade, Deus planejou esse momento para nós. Esse tempo, essa estação, esse ide, esse vamos, esse erguer, esse levantar, essa paixão, esse amor que transborda, essa bondade que dele vem e não conseguimos retê-la. Uma fonte inesgotável de vida. Jesus disse isso à samaritana: se você soubesse quem fala contigo, se você soubesse o dom que há em mim, você me pediria, eu te daria água viva. E logo depois ele diz: aquele que crê em mim, aquele que nascer de mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Porque eu estabelecerei uma fonte de vida eterna dentro do seu coração. Deus, em toda a história humana, de uma humanidade caída, Ele chama a humanidade de volta para si. A comunhão da sua vontade. Não há ide sem Ele. Não há como ir sem conhecê-lo. Sem entendimento de quem Ele é. Nara hoje pela manhã falou dos princípios de honra, submissão à autoridade, de amor, fé, os princípios da qual Deus estabeleceu para que seu nome seja exaltado através de nós. Nesse momento da história tão preciso, obscuro, mas preciso, projetado por Deus para uma geração santa, porque Ele planejou isso, e seu plano eterno é perfeito. Nada foge à sua poderosa mão. Nenhuma criatura, nenhum pensamento pode passar despercebido do seu olhar majestoso. Eu começo esse momento como Deus planejou para a gente viver. Nele, por Ele, para Ele. Tudo que está se movendo é para que seu nome seja exaltado. Você que está em casa, você que está aqui, há uma convocação de Deus na direção da sua glória. O Espírito e a missão. Não se pode separar. Não há como se diluir o Espírito de Deus e a missão. Aquilo que fomos chamados para fazer depende da nossa íntima comunhão com Deus. E se eu perguntar a cada um que está aqui, como foi o momento do seu nascer de novo, e como foi depois daquele momento, e como tem sido, todos nós teríamos coisas grandiosas para contar a respeito do que Deus tratou conosco, com o nosso caráter, com a nossa alma, como Ele tem nos purificado, porque Ele é um Deus santo. Pureza está no seu coração. Não há como dividir o poder do caráter.
Não há como crescer em Deus, se mover na unção do Espírito e ser um carnal. Não há como andar no seu amor sem andar no seu poder. Não há como andar no seu poder sem andar no seu amor. Diga para quem está do seu lado: o Espírito e a missão, uma coisa só, um só Deus, fazendo, realizando o que só Ele pode fazer. Quem está feliz nessa noite? Você pode se sentar, todo o ministério de louvor. Em Marcos 3, 13 e 14, nós vamos tocar sobre o tema que tem movido meu coração, em 2 itens que eu quero que você grave isso. Ao falarmos desses 12 anos, ou dos anos, dos tempos em que estamos vivendo, nessa igreja local, em todas as igrejas locais do mundo, nós estamos falando do que Deus decidiu fazer, do que Deus, no seu coração, idealizou, projetou e executou. Porque, como diz Paulo em 2 Coríntios 5,18, tudo provém de Deus. Amém. Não há nada que esteja acontecendo de bom, de maravilhoso, de perfeito, de puro, de santo, de alegre, de feliz, que não esteja Deus envolvido. Tudo que é ruim, né, pastor? Tudo que não funciona, nós sabemos que a mão dele não está presente. Mas onde a mão de Deus se move, onde seu poder se move, onde seu amor se move, tudo prospera. Tudo de bom floresce. Todas as coisas eu decidi enxergar. Eu vim à terra. Vocês agora vão ter vida abundante. Diga: vida abundante. Vem dele. Da presença dele dentro de nós. E quando Marcos 3, 13 e 14 anuncia Jesus chamando os discípulos ao monte, Marcos 3, 13, da revista atualizada, se for possível. Marcos 3, versículo 13. Está difícil? Complicou? Como é? Vou aprender, como é? Em Marcos 3, 13 e 14, enquanto não aparece, Jesus vai subir ao monte e orar, e ele chama os que ele quis para si. A intimidade precede a missão. Não há ide sem intimidade. Quando ele chama os que ele quis, ele nos desejou. Isso é um espetáculo daquilo que estamos experimentando. Quem nos desejou foi Deus. Querido, quem te desejou foi Deus. Você que está em casa, você que está aqui, você que vai ouvir essa ministração em algum momento, foi Deus quem te desejou. É Deus quem te deseja. Quando o pastor Cristiano está dizendo Jesus te ama, ele é apenas um porta-voz do desejo de Deus. Nós somos porta-vozes do sonho, do projeto, do grande arquiteto, do grande e maravilhoso Deus que criou o homem para ser o louvor da sua glória. Ele nos quis, Ele nos desejou, mesmo quando o homem pecou, Ele disse: eu vou trazê-lo de volta, eu vou instruí-lo novamente, eu vou inspirá-lo novamente, eu vou enchê-lo novamente da minha presença. Eles saberão que só há vida em mim, só há sucesso em mim, só há triunfo em mim, só há felicidade estando em mim. Por isso Jesus chama os que Ele
quis. Ele os desejou, e eles vieram para junto dele. No outro versículo, ele continua, Marcos descrevendo, então ele designou 12, em primeiro lugar, para estarem com ele. Jesus comia com eles, Jesus os amava. O que é a igreja local, querido? É o amor de Deus em operação. Humberto disse uma certa vez, pastor Humberto, eu não esqueço, uma coisa muito boa, e muito profunda, e muito real, e muito bíblica, sobre o congregar. Congregar é comunicar unidade com Deus e com os irmãos. É verdade. Você comunica unidade com Deus, intimidade com Deus quando se reúne. Quando está junto daqueles que Deus também quis chamar, daquele que Deus quis lavar pelo sangue do seu Filho, daqueles que Deus decidiu chamar para ser o louvor da sua glória. Uma nação dita santa, em 1 Pedro 2,9, uma nação que tem um proprietário, Deus, uma nação que é exclusiva, uma nação que é purificada, um povo que santifica-se, um povo que em meio ao caos, em meio à imundície, em meio às trevas, resplandece como luzeiro desse mundo, como luz na terra, como um farol que ilumina corações. Assim é você aqui na terra. Diga: eu sou a luz, porque eu estou em Cristo. Diga: porque eu estou nele, eu ilumino. Aonde eu chegar, a luz do Senhor iluminará corações. Diga: Deus me desejou. Ele me desejou para esse tempo, Ele me desejou para esse momento. Diga: e eu não vou recuar daquilo que Ele determinou na eternidade para mim. Quem pode dar glória a Deus por isso? Ele os chamou para estarem com Ele. E o texto de Marcos 3,14 diz que Ele designa eles para estarem com Ele. A intimidade precede a missão. Depois de estar com Ele, Ele os envia. É uma palavra que nos chama a uma reflexão. Tudo aquilo que Deus vai fazer através de nós é o que antes Ele fez em nós. Tudo aquilo que Ele vai realizar através de nós, pastor Wilson, é o que na verdade Ele já construiu dentro de nós. Aleluia. É o que Ele já nos ensinou, é o que Ele já nos inspirou, é o que Ele já purificou dentro do nosso coração, iluminando a nossa mente para compreendermos a grandeza de quem Ele é. Quando Jesus ordena que a igreja fará discípulos, Ele não está ordenando algo aleatório, algo que Ele não preparou. Deus é um Deus específico, excelente, um Deus que sabe trabalhar, fazer e realizar com perfeição as coisas. Ele não chama a igreja para perder, para ser destruída, para ser fracassada. Não, Ele, como Nara disse nessa manhã, nos instrumentaliza, coloca ferramentas poderosas, Ele nos enche de dons, de talentos, Ele fala ao nosso coração, Ele trata com o nosso caráter, Ele trata com a nossa vida, porque a nossa mente precisa ser renovada. Ele sabia disso, Ele então envia o seu Espírito. O texto em que Hebreus capítulo 8, versículo 10, passa a narrar a nova aliança. Hebreus 8, 10, vai lá a mídia. Hebreus 8, 10. Essa é a aliança.
que eu vou firmar com a casa de Israel. Isso, pastorzão me deu uma boa lembrança, para que a gente possa aproveitar todo mundo. Isso mesmo. Afinal de contas, estamos aqui para servir. Você precisa estar atento, não é? Não só vendo o pregador, mas com um coração quebrantado à palavra. E não deixando nada dispersar, porque nessa noite, querido, um quebrantamento tal vai tocar teu coração, um grande mover de quebrantamento, de humildade, de reconhecimento de quem é Deus. Porque onde não há quebrantamento, não há avivamento, não há resposta de Deus, não há solução. Só o quebrantamento de coração faz com que Deus possa te erguer, te levantar e te conduzir aos lugares que Ele mesmo preparou para você. A aliança que Ele fez, depois daqueles dias, diz o Senhor em Hebreus: na sua mente eu vou imprimir as leis, minhas leis, diga as leis dEle. E sobre o seu coração eu vou inscrever, eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. E ainda continua ele falando, 11: e não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão dirá: conhece o Senhor, conhece o Senhor. Deixa eu te dizer onde eu o conheci, vendo um programa de televisão de um pastor norte-americano, provavelmente Gene Swaggart, grande evangelista da época, falando sobre Lucas 15. Eu não estava numa congregação, não havia banda de música, mas um pregador gravou um vídeo, e aquela mensagem chegou para mim, e eu conhecia Jesus Cristo, e o poder da sua palavra, e aquilo que Ele tão generosamente preparou para mim, naquela manhã de 1994, Deus se fez conhecer ao meu coração. Sabe o que esse versículo está dizendo? Não é que nós não seremos ensinados na palavra, não, afinal de contas, Deus nos reúne para nos ensinar coletivamente. Ele usa os dons ministeriais, como o que está sobre mim. A unção, o poder do Espírito vem sobre um mensageiro para ser um intérprete de Deus ao teu coração. E isso é maravilhoso, é espetacular. Mas o que esse versículo está dizendo é que ninguém vai dizer para o outro: conheça o Deus que eu conheço, porque todos vão conhecê-lo pelo seu Espírito. Porque é o Espírito Santo que fala ao coração do homem. É o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que penetra as profundezas do nosso coração e passa a habitar em nós quando cremos em Jesus. Quantos creram em Jesus aqui? Ele passa a morar em você. Ele na antiga aliança vinha sobre reis, sacerdotes e profetas, mas Jesus veio para trazer de volta a comunhão plena com Deus. Sem o Espírito Santo, o Espírito da glória, o Espírito de santidade, o Espírito do Senhor, sem Ele dentro do nosso coração, não teríamos condições de conhecer Deus na sua plenitude. É por isso que Ele diz: todos saberão quem eu sou, porque eu me revelarei aos seus corações. Sabe, algo a respeito do ID. O ID não é algo automático. O ID não é uma reunião de versículos. Não é um programa
de versículos, de colocações teológicas. O ide é um mover do coração de Deus, no coração de quem crê nele, de quem conheceu ele, de quem está cheio dele, e transmite, exala isso enquanto vive. Volto a dizer, cristianismo é exalar Deus entre os homens. É como um perfume que você coloca, e quando você chega no ambiente, tudo está perfumado. É por isso que Belinha pode dizer, eu e você, não há férias de Deus. Diga, não há férias de Deus. É impossível você me ver numa férias livre daquele que me libertou. Ele me libertou para ele, eu estou mergulhado nele, eu estou inserido nele, eu estou completamente envolvido com ele. É impossível vivermos mais do mesmo jeito. É isso que ele diz, porque todos me conhecerão, do menor ao maior. Ou seja, não há posição nem eclesiástica, nem secular, não é por dinheiro, não é por cultura, é pelo Espírito. É a fé no coração que nos move a conhecer a Deus. E cada um de nós, quando conhecemos a Jesus, tivemos experiências extraordinárias com Ele. Porque quando Jesus Cristo nos lava pelo seu sangue, e seu Espírito passa a habitar em nosso coração, e nós chamamos isso de nascer do Espírito, nascer de novo. 2 Coríntios 5:17, se alguém na humanidade, tem alguém aqui? Se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas passaram. Sabe aquela incapacidade de servir, de adorar? Nós cantamos aqui, a tua igreja te adora. Por que a igreja o adora? Porque ele habita no coração de cada um de nós. A adoração vem do Espírito, vem de um coração que o conhece, de um coração cheio, repleto da sua bondade, da sua graça. É impossível deixar de adorá-lo, de glorificá-lo, de cantar louvores ao seu nome, porque ele vive em mim. Paulo anuncia aos Gálatas 2:20, agora, nesse momento, agora mesmo, já não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Esse viver que eu vivo agora, vivo pela fé no Filho de Deus. Ele me amou, Ele se entregou por mim, por isso o adoro permanentemente. O Espírito e a missão não se separam. Gente que busca a Deus, que se rende a Deus, e nós vamos nos render agora. Eu quero te dizer daqui a pouco o que vai acontecer. Faz tempo que você não experimenta o poder do Espírito Santo em você, porque você virou um intelectual da fé. Encontramos eles por aí, né, pastorzão? Discutindo e debatendo versículos, as estruturas, né, eclesiásticas, quem é maior, quem é menor, quem se move mais ou menos. Não, querido, não é o intelecto, é o coração. A ferramenta de Deus é o nosso coração. Quando você se converte, Deus começa a trabalhar em teu coração, como trabalhou no coração de Paulo. Paulo é um homem perseguidor da igreja, perverso, que pensou que agradava a Deus, mas matava cristãos. Sabe, Paulo começa na experiência depois de Damasco, ele reconhece, só Cristo em mim é a esperança da glória.
É só Ele vivendo em mim. Essa vida agora que eu vivo, é pela fé que eu vivo. E o que é fé? Se mover na direção do que Deus nos diz. Se mover no Espírito, para cumprir o ide, para anunciar um Deus que é invisível aos olhos naturais, mas que é visível ao nosso coração, só no poder do Espírito. Quando a igreja o adora, está cumprindo um plano eterno, a qual Ele mesmo preparou para nós. Hebreus capítulo 8, 10, 11 e 12 ainda anuncia, porque esta é a aliança. Versículo 11, cada um receberá e conhecerá a Deus. Versículo 12, pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Deixa eu te dizer, querido, qualquer peso, qualquer condenação que esteja operando agora na sua alma, não procede de Deus. Deus em Cristo já nos libertou de todo o pecado, de toda iniquidade, de toda condenação. Só proclama liberdade quem é livre. Quem está algemado não pode dizer a alguém, seja livre. Quem está condenado não pode dizer a alguém, olha, se anime. Quem não está alegre não pode dizer a ninguém, vibre, louve. É porque Ele nos libertou de toda iniquidade. É porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. É porque o Espírito vive em nós, que Ele nos diz constantemente, Abba Pai, Pai amado, nós te amamos pelo que fizeste na cruz. O sangue do Cordeiro nos purificou, nos libertou para sempre, para uma nova vida em Ti. Os livres proclamarão seu nome. Os livres o adorarão. Os livres se alegrarão nele. Os livres estarão cheios de azeite, de óleo fresco, para exaltar aquele que os libertou. Onde está o povo mais feliz dessa terra? Disse Malaquias, eu estou falando ao povo mais feliz de toda essa terra. Os livres o adoram, o Espírito e a missão. Quando Paulo, em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 4, abra lá rapidamente, ele vai anunciar que a nossa confiança está em Deus. Olha que coisa tremenda. Ele diz, é por intermédio do que Jesus fez. Sabe por que estamos anunciando a Cristo? Sabe por que nós podemos dizer com autoridade, Jesus Cristo te ama? Porque conhecemos o amor dele. Ninguém fala de amor sem antes experimentar amor. Uma terra árida não pode falar a uma outra terra, floresça, sem antes ela mesma florescer. Diga, Deus em Cristo já me fez florescer. Diga, é por isso que eu sou um proclamador do Evangelho libertador de Jesus. Porque esse Evangelho tocou a minha vida, libertou a minha vida, produziu vida dentro do meu coração. Eu posso dizer, rapaz, Deus te ama, porque eu conheço o seu amor por mim. Quando eu me converti, o Espírito e a missão, estamos falando sobre isso, porque um
Uma coisa interessante que está acontecendo durante os anos dessa igreja que caminha para a glória de Deus, que caminha para a glória de Deus. Diga: eu estou caminhando de glória em glória, de conhecimento em conhecimento, de louvor em louvor, desafios e desafios, vencendo em Cristo. Eu estou caminhando para ver a face de Deus. É para esse lugar que estamos caminhando. Esse é o desafio dos que nasceram do Espírito, entenderem que as coisas desse mundo e transitórias não são maiores que as eternas. Diga: eternidade opera em mim. Quando Paulo está dizendo, é por intermédio de Cristo que nós temos tal confiança em Deus. Nós estávamos rindo aqui dos jipes balançando o pastor. Jesus te ama. Alguém na moto. Por que tal confiança? Por que tão grande confiança de declarar num mundo perverso desse, em caos desse, a gente anuncia uma mensagem dessa e a gente tem plena confiança: ela sairá da minha boca, mas não voltará vazia. Porque a nossa confiança não está nas nossas capacidades pessoais, nos nossos cursos de faculdade, na nossa mente. A nossa confiança está no Deus Todo-Poderoso, que enviou Jesus e nos libertou e nos encheu do seu Espírito. Ao falar do Espírito Santo, Kathryn Kuhlman falava como um amigo íntimo. Maravilhoso Espírito Santo. A igreja precisa ter relacionamento com aquele que habita nela. Nós temos confiança em Deus. Não confiamos em nossos carros, cavalos, capacidades, dinheiro, estruturas eclesiásticas, conhecimento com governos. Não, nós confiamos num Deus que é onipotente, onipresente, onisciente, está em todos os lugares, conhece todas as coisas e tem o poder de transformar qualquer ambiente que não se transforme. Aliás, quero voltar a dizer uma realidade espiritual a respeito de você, igreja do Deus vivo. Nós somos transformadores de atmosferas espirituais. Aquele motoqueiro atrás de um homem ungido não percebeu e de repente ele foi impactado. Porque a unção do Espírito impacta o inferno, o pecado, as trevas. Onde há escuridão, a luz resplandece. Foi o próprio Jesus que disse: eu sou a luz do mundo. Enquanto estou aqui, tem uma coisa: eu vou para o Pai, eu vou para a direita do Pai, vou enviar meu Espírito, vocês se tornarão luz também. São vocês que iluminarão essa terra, porque eu estarei com vocês. Quem está animado em Deus? E Paulo continua no versículo 5, olha lá. Não que nós mesmos somos capazes de pensar, de arquitetar um projeto novo, algo diferente. Como é que a gente vai conquistar pessoas? Que método iremos usar? Eu conheço o método dos métodos, e você também. O Espírito em nós, sobre nós, através de nós. Vou repetir: o Espírito dentro de nós,
A unção que quebra o jugo, a unção que traz o ensino, a vontade de Deus, a plenitude de Deus, a unção que nos move, que nos apaixona e que através de nós é liberada para destruir as obras do diabo. Não, nós somos capazes de pensar algum projeto diferente. Todo projeto já está no coração de Deus concretizado. Quando Jesus disse: por onde vocês vão, preguem, Ele estava dizendo: já está feito. Eu libero vocês com a capacidade de realizar. É por isso que quando alguém chega no lugar e que nada está acontecendo, e isso é um conceito universal para a igreja não anda pelo que vê, mas pelo que crê. Eu cheguei lá em São Raimundo Nonato, está lá meu filho, com um casal, um quintal cheio de capim, grande. Eu cheguei lá e disse: filho, vejo que você vai ter problema com muita gente conversando. Aquele prédio ali pode reclamar, porque vai ter tanto crente adorando a Deus aqui. Cantina, jovens, adolescentes. A fé pelo Espírito enxerga o invisível. Foi isso que o pastor disse. Quando eu cheguei aqui, não tinha estrutura. A estrutura estava dentro de mim. A unção está dentro de mim. O poder está dentro de mim. E porque a unção fala, ela nos ensina todas as coisas. Nós podemos prosseguir vendo o invisível. Deus nos convoca nessa noite para uma intimidade tal com Ele, que nós vamos começar a enxergar as coisas que jamais enxergamos. Você vai enxergar a sua família pelo invisível de Deus. Você vai enxergar eles salvos, animados, alegres. Você não vai ver o estado que estão as coisas. Você vai ver com o olhar de Deus. Diga: o olhar de Deus enxerga a abundância. Diga: na escassez eu vejo a abundância, na tristeza eu vejo óleo de alegria. Diga: no fracasso eu vejo o triunfo que Cristo já me deu. Diga: 2025 é um ano extraordinário, sobrenatural, por causa da unção do Espírito, por causa da unção do Espírito dentro de mim, sobre mim e através de mim. Quem pode dar glória a Deus? 2025 é um ano de cura, libertação, manifestações do Espírito Santo, alteração de milagres. Coisas que você jamais, eu e você vimos, nós vamos ver acontecer. Diga: o Espírito e a missão. Quando Paulo diz: olha, a nossa confiança não está em nós, mas nossa suficiência, ele quer dizer: nada vai faltar. Diga quem está do seu lado: não vai faltar alegria, não vai faltar visão, não vai faltar proteção, não vai faltar provisão. No caminho do que Deus nos chama, a visão, a proteção e a provisão. Você vai dar dízimos e ofertas que você jamais imaginou. O ímpio diz: mas para que isso? Nós sabemos para que e por quê. O nosso Deus será glorificado. Eles saberão que há um povo que o ama, que o adora, que o respeita e que se move nele. Se eu e você já nos movemos na carne muito, é hora de parar de nos mover na carne.
Chegou a hora de se mover no Espírito. Você nunca levantou a mão para o céu na igreja. Essa noite você vai levantar e você vai ver o poder de Deus vindo sobre sua vida. Você nunca orou de uma forma tão quebrantada, mas se prepare para babar nessa noite. Vai chorar de babar, né, pastor Wilson? Prepara, diga quem está do seu lado. Você vai ficar um chorão. Você vai virar um chorão. Você vai ouvir a palavra de Deus e vai chorar de alegria, de constrangimento. O Espírito Santo vai mover sua vida, sua família, seu casamento. Eu vejo coisas extraordinárias. A missão da igreja é glorificar a Deus, querido. E a glória de Deus começa em nossa casa, em nosso casamento, em nosso leito sagrado, em nossas palavras íntimas, nas palavras que damos a Deus enquanto o chuveiro cai sobre nossa cabeça, a água, e você diz: ah, Senhor, como essa água enche-me das águas do teu Espírito. O cotidiano vai se transformar em extraordinário. Diga: o cotidiano Deus transforma em extraordinário. Quando Gabriel voa do céu, vem do céu com a mensagem para Maria, sabe a primeira coisa que ele diz para aquela menina noiva, numa cidade qualquer, numa cidade pequena, numa cidade que ninguém dava nada? O anjo diz: alegra-te, muito favorecida. Eu prometi ao pastor não descer, eu só vou descer quando a gente se mover mais. Estou me segurando. Diga quem está do seu lado: boa noite. Muito favorecido. Você é alguém muito favorecido, muito favorecido, muito favorecido. O favor de Deus está operando na tua vida. Uau! E sabe o que aconteceu com Maria? De um noivado comum, era mais um noivado em Israel, se transformou em extraordinário. Diga quem está do seu lado: você não é comum. Diga: seu cotidiano, de agora por diante, pelo poder do Espírito Santo, vai se tornar cada dia algo extraordinário. Eu vejo você em ebulição. Eu gosto de café quente, pastor. Aleluia. A água começa. Isso. A água começa. Eu digo: tá chegando. Está chegando. Está chegando. Está chegando o tempo da ebulição. Ferver, 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 ferver em Deus, querido. E você não vai se importar com quem está do seu lado. Será que eu vou amassar meu paletó? Tem gente que chega na igreja e sai, que não amassa nem a camisa, o cabelo não sai nem do lugar. Não, querido, chegou a hora de derramar-se em Deus. Porque Deus tem coisas extraordinárias para experimentar, para derramar sobre sua igreja. Receba isso agora. Não é só o ministro, o pastor está recebendo, mas sabe o que vai acontecer? Os ministros que vão pregar aqui, eles vão derramar graça sobre sua vida. Mas tem uma coisa: você precisa fazer alguma coisa. Levante-se. O Espírito e a missão
o Espírito e a missão. Eu tinha 50 versículos para pregar. Mas o pregador que está dentro de você é maior do que eu. Em Lucas 24, 32, Jesus me falou no início, na igreja presbiteriana, de joelhos, em lágrimas, pelo chamado de Deus na minha vida. Eu disse: Senhor, o que o Senhor tem para mim? Então Ele me mostrou esse grandioso versículo. 2 homens andaram com Jesus por quase 20 quilômetros. Jesus foi jantar com eles. Eles não conheciam, não sabiam que era Jesus. Seus olhos estavam como embotados. Jesus parte o pão, o vinho, e desaparece. Então eles olham um para o outro e dizem: é por isso que o nosso coração queimava. Então, naquela manhã, na igreja presbiteriana, o Senhor disse para mim: no caminho daquilo que eu tenho para você, daquilo que eu te chamei para fazer, quem vai te incendiar sou eu. Nenhum pregador tem a capacidade de queimar corações. Por mais oratória que um pregador, mais eloquência, mais erudição, ninguém pode incendiar teu coração. Ninguém pode incendiar teu coração. Só Jesus. Que Ele possa te queimar nessa noite.